Convido a igreja a abrir a palavra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, vamos ler do verso 6 ao verso 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 a 9. A palavra do Senhor, então, nos diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Deus nos abençoe com essa leitura. Meus irmãos, todos os domingos, em todas as igrejas, no mundo inteiro, entram pessoas tristes na casa do Senhor. E com certeza isso acontece sempre e hoje não é uma exceção. A tristeza, ela vem por muitos motivos, né? Por perdas reais, por perdas imaginadas, dores que sejam às vezes relacionais ou fruto de enfermidades, tantos motivos que podemos pensar que causam realmente tristeza, causam dor ao nosso coração. Hoje eu queria convidar a igreja para que pudéssemos compartilhar com uma família que está aqui presente e poder dividir um pouco a tristeza, dividir a carga, né? A Bíblia nos fala isso, que devemos carregar as cargas uns dos outros, chorar com os que choram. E há algum tempo atrás, há poucas semanas atrás, faleceu uma irmã nossa, da nossa igreja, membro da nossa igreja, a irmã Jeane Naum, e ela, pessoa querida, sempre sentava ali à direita, a irmã que sempre amiga, atenciosa, e ela faleceu lá em Uberaba, e nós não pudemos, então, estar juntos, acompanhar a família, e hoje a família está aqui, os amigos também, e é uma oportunidade, não só de agradecer por essa vida, mas compartilhar e orar pelo consolo a todos esses irmãos, mas, acima de tudo, abrir a palavra e entender um pouco a respeito da tristeza, segundo Deus. Eu queria convidar os irmãos dessa família, os amigos que estão presentes, a família da Jeane, a nossa irmã Jeane, que fiquem em pé, por favor, só para que a gente possa ver a presença de todos. Aí, há irmãos por toda a igreja. Expressamos a todos, nesse momento, o carinho da nossa igreja, o amor em Cristo Jesus. Estendemos realmente o nosso abraço a todos. Podem se assentar. Meus irmãos, a tristeza, quando se torna excessiva, quando ela se instala
em nosso coração, ela precisa ser tratada da maneira certa. E ela precisa ser tratada porque ela vai sempre trazer desequilíbrios, não é? Sempre traz desequilíbrios na nossa caminhada. As pessoas que experimentam dessa tristeza excessiva, ela olha para o mundo e acha que o mundo está sem cores. E a gente que experimenta desse sentimento, nós não conseguimos ver nada além, não é, do medo, dos problemas, e a ponto de perder o sono, pois os pensamentos, eles se tornam confusos, nos causam, então, insônia. A tristeza tira o prazer de nos alimentarmos, perdemos a fome. Quando encontramos pessoas alegres do nosso lado, nós ficamos ofendidos, porque não conseguimos compartilhar alegria. E começa a haver problemas também na nossa vida espiritual, não conseguimos orar. E parece que o nosso coração endurece, pois achamos que Deus, Ele, nesse momento, Ele não se faz presente, Ele se distanciou. O salmista expressa isso várias vezes. É como se o Senhor o houvesse abandonado. Então, nós sentimos esses sintomas, não é? Que, quando reunimos todos, nós entendemos que há uma tristeza excessiva a ponto da gente pensar e nos encolhermos dentro de casa, na nossa cama, e as pessoas começam, então, a definir esses sintomas como depressão, que é algo tão comum nos nossos dias, né? Houve um pastor no século XVII, um puritano, Richard Baxter, e ele fala que a tristeza excessiva, ela consome a fé e nos tira a esperança. Esse é o grande problema da tristeza. Quando a tristeza nos tira a fé e tira do nosso coração toda a esperança. Meus irmãos, o texto que nós lemos, escrito pelo apóstolo Pedro, que vivia um momento, vamos dizer, complicado, porque ao mesmo tempo que eles experimentavam de uma alegria, porque a igreja crescia, o evangelho crescia, não é? As pessoas estavam conhecendo o Senhor Jesus, ao mesmo tempo eles se entristeciam, porque por causa da perseguição sobre a igreja, muitos irmãos estavam sendo levados e mortos. Então havia muitas perdas. Isso causava então tristeza no coração, e o apóstolo Pedro então ele traz consolo para aquela igreja ao escrever esse texto, meus irmãos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E então eu creio que, a partir desse texto, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre o consolo de Deus. Consolo de Deus. Aliás, um consolo constante e eterno de Deus. É isso que o apóstolo Pedro fala. É isso que ele nos traz como um bálsamo, um remédio para tirar esse sentimento do nosso coração, mas, acima de tudo, encher o nosso coração de fé e de esperança novamente. Então, primeiro eu quero trazer para os irmãos, compartilhar com os irmãos, 3 observações que eu vejo nesse texto, em primeiro lugar. E, então, a primeira observação é que nós temos que admitir que a tristeza, ela é real. O texto fala que algumas vezes seríamos contristados.
contristados por várias provações. Essa palavra contristados é que nós estaríamos sentindo tristeza junto. Então, nós vamos compartilhar de tristeza no meio de muitas provações. Isso nós temos enfrentado. Isso tem sido realmente muito comum dentro das nossas famílias, na igreja, e amigos e tantas pessoas que têm sido realmente contristados. Uma vez é um, depois somos nós, e temos passado então por vários momentos difíceis. Vivemos uma tristeza junta, e nós temos vivido num mundo cada vez mais triste, inclusive. Meus irmãos, há na Bíblia uma história a respeito de Elias. Elias foi um dos profetas mais extraordinários que a gente pode ver na palavra. E Elias, meus irmãos, ele passava também por lutas, porque a mensagem dele não chegava ao coração das pessoas, as pessoas estavam confrontando a mensagem, a pregação dele, os seus amigos estavam sendo mortos, e ele, quando ele consegue expressar isso diante de Deus, ele fala: olha, mataram os teus profetas, amigos dele. E ele entrou então, meus irmãos, num processo de tristeza, ele entrou num processo de melancolia, que ele andou, se distanciou de tudo, e no deserto ele se deita, e ali ele deseja então morrer, e ele fala: tira minha vida. Então, meus irmãos, ali ele chega a um ponto onde a tristeza parece que chegou ao nível máximo na vida dele. E é interessante esse texto, meus irmãos, porque um anjo de Deus aparece. E o anjo não chega sacudindo Elias e fala: Elias, fica alegre, Elias, levanta. Não, meus irmãos, Deus, através do anjo, respeita a tristeza de Elias. O anjo o toca, não pergunta nada, não pergunta por que ele está triste, não pergunta nada, apenas diz para ele: Elias, eu trouxe um pão tostado e trouxe água, come e bebe, porque você ainda vai ter que caminhar. É interessante, meus irmãos, porque imagine você ver um anjo lhe tocar, não é? Aí você fala assim: puxa vida, então eu tenho que estar pronto para caminhar. Não, a tristeza de Elias era tão profunda que ele deita novamente, e ali ele fica remoendo as suas tristezas, e o anjo chega de novo, o toca de novo, e dá comida a ele de novo, e fala: Elias, agora é hora de levantar, vamos lá. Meus irmãos, olha, Jesus, que é o Filho de Deus, maravilhoso Filho de Deus, a Bíblia diz que ele era um homem de dores, e então Deus sabe do nosso sofrimento, e não é vergonha nenhuma sofrermos, entristecermos, não há problema nisso. O Senhor sabe da nossa dor, Ele sabe, e Ele diz: olha, eu sei que vocês passam por aflições, mas tem de bom ânimo, Então, a primeira observação desse texto, meus irmãos, que a tristeza, ela é real, ela acontece, ela vem muitas vezes, tenta nos destruir. Mas a segunda observação desse texto, meus irmãos, que a alegria é possível. A alegria é possível, o texto está dizendo: olha, no meio de provação, exultais. E ele fala no final do texto que podemos exultar com alegria indizível, com uma alegria que nós nem conseguimos expressar a grandeza dessa alegria. Então, essa alegria no Senhor, ela é possível, ela é
ministrada no nosso coração. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos a esperança, mas olha que nesse texto, no verso 6, quando ele diz, nisso exultais, em quê? Em que nós podemos exultar quando vivemos num mundo triste, vivemos em situações tristes, enfrentamos situações complicadas na nossa vida, e ele fala, nisso exultais, e nós podemos ver nos versículos anteriores, que nós podemos exultar numa viva esperança, fruto da ressurreição do Senhor Jesus. Então, a tristeza, ela pode ser confrontada com a vida que é ministrada por Deus, viva esperança, fundamentada na ressurreição de Jesus. Quando Jesus chega diante das irmãs de Lázaro, Lázaro estava morto, e Jesus, então, diz a elas que ele iria ressuscitar, e elas falam, sim, eu sei, nós sabemos, não é? Então nós cremos nessa ressurreição. É certo que Jesus surpreendeu a todos quando foi lá e mostrou que essa ressurreição era possível. Essa ressurreição eterna era possível, essa esperança eterna era possível. Quando ele chega ali naquele túmulo e fala, Lázaro, sai para fora. Então ali ele prova realmente o seu poder, a sua grandeza. Então nós podemos exultar exatamente nessa grandeza de Deus, nesse poder de Deus, nessa soberania de Deus sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos, porque nós podemos crer. E essa é uma segunda observação importante, às vezes é difícil para nós entendermos, mas o reverendo Miguel Riso, um grande pastor da igreja presbiteriana, já falecido há muitos anos, o reverendo Miguel Riso, ele conta a respeito de uma menina pequena, enferma, que caminhava para a morte. E ela, então, quando os pais se reuniam ali em volta dela, ela dizia, não fiquem tristes, eu vou para um lugar lindo, eu espero vocês lá. Às vezes nós não conseguimos compreender isso, mas uma criança, ela conseguiu. E nós temos que nos fazer como crianças para compreender essas coisas profundas, simplesmente crendo, acreditando, confiando. Jesus falou, eu creio. Mas há uma terceira observação, meus irmãos. É possível exultar enquanto nós estamos tristes. Essa é a grande verdade desse texto. Esse é o ponto central desse texto de Pedro. Esse é o ponto central do consolo que Pedro queria trazer para aquela igreja. É possível exultar enquanto estamos tristes. É isso que o texto fala. E o texto diz, olha, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam então contristados por várias provações. Meus irmãos, então isso aqui é importante. Os tempos verbais aqui estão no presente, tanto a alegria quanto a tristeza estão juntas. Então, alguém disse a respeito de Deus, nós não entendemos os caminhos de Deus, porque Deus permite tantas coisas na nossa vida, mas uma senhora, ela disse algo que realmente nos faz pensar, e ela disse o seguinte, se Deus fosse pequeno o bastante para o entendermos, Ele não seria grande o bastante para nós adorarmos a Ele. Então, se a gente consegue entender tudo de Deus, Ele passou a ser como um de nós. Mas não, Deus é digno de adoração, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos.
Então, meus irmãos, alegria e tristeza não são incompatíveis. É isso que Pedro está dizendo. O Salmo 126, quando ele fala a respeito da tristeza, e ele fala: quem sai andando e chorando enquanto semeia. Então, a tristeza, ela não pode nos tornar engessados, parados, mas nós precisamos continuar fazendo aquilo que o Senhor deseja de nós. Então, meus irmãos, essa alegria e essa tristeza, elas não são incompatíveis. Agora, se você se voltar para si mesmo, aí sim você vai experimentar a tristeza do mundo. Agora, se você esperar que Deus venha realmente colocar a sua mão sobre a sua vida, enquanto você caminha, ainda que chorando, então nós vamos experimentar de uma viva esperança. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que coisa linda. E o texto termina, e eu termino também, falando, meus irmãos, que o que o Senhor espera de nós, e o Senhor espera de nós é a fé, é que possamos crer, é que possamos realmente abrir o nosso coração, porque uma fé provada como ouro que é purificado no fogo. Então, se nós, no meio da tristeza, nós continuamos a crer, a confiar, a colocar nossa vida no altar de Deus, a continuar desejosos de fazer a sua vontade, então essa alegria indizível, cheia de glória, a redenção, a salvação, a vida eterna, isso será então compartilhado. Essa fé preciosa, há uma palavra aí que diz no texto que essa fé preciosa redunda, ou seja, ela resulta em glória. Então, meus irmãos, Pedro traz conforto à igreja, dizendo para a igreja que, olha, no mundo nós vamos ter aflições, mas ele diz também que é possível exultarmos, e essa tristeza e essa alegria, elas não são incompatíveis. Nós podemos caminhar no meio do sofrimento, crendo, com o nosso coração aberto, voltado realmente para o Senhor. E é isso que eu quero orar nessa manhã, para que possamos realmente buscar essa paz que vem derramada como um remédio de Deus para a nossa vida, se passa mais doce, no meio de aflições, mas nós vamos gozar dessa presença santa do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor nos conforte nessa manhã e nos abençoe no nome de Jesus. Vamos cantar um cântico que fala da grandeza de Deus. Cante, declarando realmente a sua fé no poder de Deus, na grandeza de Deus. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos.